Alô você! Estamos começando mais um programa A Hora da Prosa. Nesse programa de hoje, você vai ver uma entrevista com uma pessoa muito especial que veio aqui para falar um pouco sobre o mês de março, o mês da mulher. Preste atenção. Olá, você amiga, você amigo do nosso Hora da Prosa. Estamos começando mais um programa, desta vez com uma convidada especial, que é bacharel em Direito, ela é ativista política, militante da causa das mulheres, ela participou de uma luta muito grande pela regularização do Centreville, que é um conjunto habitacional aqui próximo da Copacés, que tem uma história muito rica, ela vai falar disso daqui a pouco. Mas eu vou pedir primeiro para que você conte para os nossos internautas, nossos telespectadores, quem é você, Stefânia Bossari? E o que você andou fazendo até chegar aqui? Ai, que bom. Primeiramente, muito obrigada, Gê, por essa oportunidade de estar aqui participando do seu podcast. Desejo todo sucesso para você, viu? E já tive o prazer, de trabalhar com você. Eu acredito aí que uns 4 anos dessa minha trajetória. Isso para mim foi de grande valia, poder estar ao seu lado, aprendendo com esse mestre, esse professor que muito me ensinou, viu? Muito obrigada. Isso para mim foi de grande valia, poder estar ao seu lado, aprendendo com esse mestre, esse professor que muito me ensinou, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua companhia, por você ter vindo aqui. Fiquei muito contente de você ter aceitado o nosso convite. Com certeza. Bom, eu, como eu disse, me chamo Stefânia Bossari, sou criada no Centreville, moro há mais de 40 anos e sempre ali, no mesmo local. A minha mãe, a Dinha, caravanista, que muitos conhecem, faz caravana para televisão há mais de 35 anos também. Estudei a minha vida toda ali na escola Carlos de Campos. Então, assim, toda a minha infância, toda a minha juventude foi dentro do bairro Centreville. Ali eu cresci, eu me formei, eu sou formada em Direito, eu faço pós-graduação em Gestão Pública, faço também mediação de conflitos. Então, assim, é algo que eu gosto muito, de estar sempre aprendendo, sempre podendo passar um pouquinho também dos meus conhecimentos. A questão da regularização fundiária, que também foi um marco aí na minha vida, pude participar de frente mesmo com todo esse trabalho e dentro disso também, na minha vida pessoal, sou casada, sou mãe de 2 filhos lindos, o Guilherme com 17 anos, a Luísa com 15 anos, enfim, casada com o meu maridinho lindo, o Luiz Antônio, no qual já estou aí há 20 anos, 23 anos nesse relacionamento. Essa é um pouquinho da minha vida, da minha história particular. Muito bem, Stefânia. Nós já falamos, ainda aqui rapidamente, um pouco sobre a sua trajetória no Centreville. Você participou muito dessa luta pela regularização das casas, para aquelas famílias e tal. Fala um pouco para os nossos internautas como é que foi essa luta e por que os moradores do Centreville tiveram que esperar tanto tempo para conseguir regularizar a situação dos imóveis. Bom, esse trabalho se deu por vencido em 2019, mas a luta é desde sempre. O Centreville ele foi ocupado em 1982 por trabalhadores operários
E até então nunca foi regularizado por questões políticas. Entrava ano, saía ano, sempre políticos entravam e diziam que iam regularizar o nosso bairro. Só que então, em 2017, a Associação de Moradores do Centre-Ville se reuniu e disse que nós não iríamos ter envolvimento político. Por isso, escolhemos um ano ímpar, né? Como todos sabem, a nossa política no Brasil ela acontece sempre nos anos pares e a cada 4 anos. Então, nós escolhemos 2017 para começar a fazer esse movimento dentro do nosso bairro. E neste ano surgiu a Lei 13.465 de 2017, no qual nos favoreceu todo esse andamento, todo esse processo. Então, diante de uma lei, diante de uma ação coletiva, junto de mais ou menos uns 300 moradores, através de advogados também, nós ganhamos essa ação. Então, as nossas casas passaram a ter as suas matrículas, as suas tão sonhadas matrículas. Então, hoje nós podemos dizer que o Centre-Ville é nosso, o Centre-Ville é do povão, através de uma luta, através de muitas idas até a prefeitura, através de idas aos cartórios, nós também conseguimos identificar de que o Centre-Ville não tinha um dono, como se dizia lá atrás, que o Centre-Ville era da CDHU. Então, descobrimos que não, né? Através de muita luta, descobrimos que não. Por isso que, através da lei, nós garantimos que os nossos solos agora têm dono, cada um com a sua matrícula regularizada. Muito bem. Stefânia, nós estamos no mês de março, mês da mulher. E você também tem sido uma militante muito forte na causa das mulheres, pelos direitos das mulheres, igualdade de direitos, de oportunidades, etc. E recentemente você foi candidata a vereadora da cidade de Santo André, não foi eleita, mas teve aí 2 experiências interessantes. Fala um pouco para a gente como é que foi essa experiência de ser candidata a vereadora de Santo André. O que isso representou na sua vida? Bom, eu falar de candidatura é falar de sonhos, né? Eu tenho esse sonho desde sempre de estar vereadora na nossa cidade aqui de Santo André. E isso aconteceu desde 2000, que foi quando eu ingressei mesmo na política. Através do meu querido amigo finado Adonis Bernardes, nós tivemos uma trajetória política, ele me ensinou muito desde então. E, né, muito menina, muito jovem, a gente começa a trabalhar na parte da bandeira, da parte de panfletagem nas ruas, na parte de movimentos estudantis, que isso para mim, nossa, brilhava os meus olhos. Então foi onde, ao longo dos anos, eu fui aprendendo, eu fui participando de diversas campanhas. Em 2012, eu cuidei de uma campanha dentro do partido, né, o PDT, no qual eu era afiliada até então. Cuidei de 120 candidatos, né, diretamente. Então, isso para mim foi uma experiência muito ampla. Então, onde eu decidi, eu falei assim, eu gostaria de estar participando, eu gostaria de estar defendendo mais mulheres, eu gostaria de estar abrindo mais as portas para as mulheres neste campo político também. Então, em 2020, eu vim candidata, tendo ali aproximadamente quase 800 votos, muito bem votada, por sinal, né? Eu me sinto assim muito orgulhosa com essa votação, porque não é fácil, né, para nós mulheres termos essa votação com toda uma responsabilidade por trás. Família, filhos, casa, trabalho, e nós temos que estar na rua militando, não é fácil, né, para nenhuma mulher. Stefânia, eu tenho a impressão, eu acompanho bem de perto o cenário político, principalmente aqui na região do ABC, sim, eu tenho a impressão que o tratamento que os partidos dão às candidaturas masculinas e femininas são diferentes. A gente percebe o volume de campanha dos candidatos
né, com muito mais propaganda, com muito mais... A impressão que nos dá é que tem muito mais dinheiro envolvido. Como é que você percebeu alguma diferença de tratamento nas suas candidaturas? Com certeza, né, Jerônimo? A gente percebe não só ali no meio político, mas em todas as áreas, né? A gente luta muito por essa igualdade entre homens e mulheres, mas vai demorar muito para isso acontecer. E na política em si, né, que é o nosso caso agora, a diferença é muito grande. As cartas, praticamente, elas estão marcadas, né? Sinto que os homens já estão marcados para estarem eleitos. E nós, mulheres, a sensação que nós temos é que nós somos laranjas, que nós entramos somente para cobrir a cota feminina que todo partido precisa. E quando a gente pede um respaldo a mais, uma oportunidade a mais, infelizmente a gente não recebe da mesma forma que um homem político recebe. Lamentável, né? Infelizmente. Ainda tem muito que avançar nessa questão da igualdade de oportunidades. Né? Os homens continuam tendo uma certa supremacia, se sobrepondo aí todos os anos de atividade. Mas, na sociedade, de uma maneira geral, você acha que com toda essa luta a situação das mulheres melhorou? Como é que está isso? Infelizmente não, Jerônimo, eu não vejo isso como uma melhora, né? A prova foi agora, nas eleições de 2024, onde nós aumentamos o número de vereadores eleitos, né, aqui na nossa cidade de Santo André, e continuamos apenas com uma única mulher eleita. Então, a sociedade precisa acordar, né? As mulheres precisam entender que muitos casos, muitos assuntos que são voltados para as mulheres, outras mulheres precisam estar lá defendendo. Infelizmente, os homens não estão tão capazes assim para defender todas as causas das mulheres. Então, eu sinto ainda esta deficiência, né, em relação a outras mulheres apoiarem mulheres políticas, mulheres empresárias, mulheres empreendedoras. Infelizmente, ainda temos muito que avançar nessa questão. Perfeito. Você fez faculdade de Direito. Bacharel? Sou bacharel. Então, assim, você obviamente sabe melhor que eu, no campo do direito, como é que essas coisas se dão. As mulheres têm uma luta por direitos. Quando a gente olha para a Constituição brasileira, por exemplo, ainda tem resquícios daquela coisa da mulher ter um papel na família, de cuidadora, etc. Você acha que isso hoje, em 2025, a mulher continua tendo esse mesmo papel? Tem perspectiva de que isso mude? Olha, no meu olhar, eu gostaria que sim, mas infelizmente a sociedade ela ainda é muito machista, Jerônimo. Então, a mulher, ela se vê no direito de estar em casa fazendo obrigações que podem ser automaticamente divididas. Ontem, né, no sábado, né, no Dia da Mulher, você chegou a ver um prefeito de uma cidade, uma determinada cidade do interior, dizendo: Feliz Dia das Mulheres, é tão bom chegar em casa e ver a louça lavada. Então, você vê que está dentro de casa, né? O preconceito está dentro da nossa casa. Os homens não nos fortalecem. São poucos aqueles que liberam uma mulher para ir trabalhar. São poucos aqueles que apoiam uma mulher com seus filhos dentro de casa. Então, infelizmente, não está tendo uma mudança. As nossas leis, elas precisam ser mudadas. As nossas leis, elas precisam avançar. Enquanto isso não acontecer, infelizmente,
as coisas vão ficar estacionadas. E a gente pode gritar para o mundo: mulheres, acordem! Que infelizmente isso não vai acontecer tão cedo. Verdade. E a Lei Maria da Penha ajudou, de alguma forma, garantiu alguma segurança, alguma... A Lei Maria da Penha, eu sinto que ela está tendo mais voz, né? Ela está mais pulverizada, mas as nossas leis ainda são muito brandas. O feminicídio está em alta. Hoje cedo eu liguei a televisão e 3 feminicídios. Matar simplesmente por ser mulher. Assediar simplesmente porque é um corpo feminino. Então, assim, a Lei Maria da Penha veio para ajudar, sim, e precisamos cada vez mais falar sobre ela, precisamos cada vez mais soltar nas mídias, soltar panfletos, bater de porta em porta, fazer qualquer tipo de ação para que alertem cada vez mais mulheres de que existe uma lei para nos garantir e que elas precisam buscar esses direitos. Elas precisam ir atrás, elas precisam falar. Depois eu encaixo isso. Stefânia, você falou que viu, antes de vir para cá, anunciados na televisão 3 feminicídios. De fato, a gente tem observado que isso tem acontecido muitas vezes ainda. Acho que a semana passada, ou há uns 10 dias, teve o caso daquela mocinha lá que saiu do trabalho no shopping na capital e não chegou em casa. E foi encontrada depois de alguns dias morta em condições terríveis, enfim. Eu faço parte de uma geração que aprendeu o mundo como um lugar de predominância masculina. Eu tenho 4 irmãs e cresci na minha casa, eu não fazia absolutamente nada de trabalho doméstico. Minha mãe nem permitia que eu fosse mexendo no fogão, essas coisas. Isso era trabalho de mulher também. E, por outro lado, na rua, os homens aprendiam que eles eram dominadores. Então, aquela coisa de ir no baile, na balada, e se a menina não quer dançar com ele, ela também não vai dançar com mais ninguém. Tinha esse discurso na minha juventude, isso era muito forte. E essas coisas continuam acontecendo desse mesmo jeito, não mudou nada? Nada. Não vejo mudança, não vejo mudança. Infelizmente, justamente por ainda termos essa questão machista. E o mais engraçado, somos 51%, né, de mulheres, até mesmo no eleitorado. Por isso que eu digo, precisamos mudar, precisamos colocar mais mulheres no poder. As leis, elas estão paradas por questões machistas, porque são homens que ainda continuam liderando. Então, enquanto não mudar esse cenário, infelizmente, o feminicídio vai acontecer, os assédios vão continuar acontecendo, porque as leis estão paradas e quem comandam as leis são os homens masculinos, infelizmente. A nossa sociedade precisa mudar. Precisa, urgente. Ok, muito bem. Stefânia, você tem um outro lado seu profissional, que eu sei que você falou aqui que está fazendo pós-graduação em gestão pública. Eu sei que você já trabalhou em vários governos aqui na cidade, enfim, já trabalhou com geração de trabalho e renda, já trabalhou na saúde, enfim. Você acha que aqui, na nossa cidade, como é que está a situação da cidade de Santo André? Você acha que a gente está caminhando para aquilo que todo mundo deseja, que é uma cidade com serviços de qualidade, enfim, ou tem ainda muita coisa para evoluir nesse campo da gestão pública? Eu acredito que a evolução ela é sempre bem-vinda, né? Trazer novidades para a cidade também, isso é sempre muito bem-vindo. Só que ainda falta muito, né? Ao meu ver, todas as nossas
Os nossos departamentos, as nossas secretarias, elas precisam andar de uma forma mais ágil e de uma forma mais simples também. A nossa cidade, ela está envelhecendo, né? Os nossos senhores jovens não têm tanta facilidade hoje com a questão virtual, a questão dos celulares, enfim. Então, todos esses recursos que nós temos dentro da nossa cidade precisam sim voltar a ser falado de porta em porta. A questão da nossa cidade, ela precisa voltar a ser falada também de porta em porta. A nossa cidade, ela está envelhecendo. Os nossos idosos, eles estão tendo alguns acessos, porém não todos. Então, a cidade, ela precisa avançar sim para todos, inclusive para eles, né? Os nossos idosos, os nossos jovens também. Precisamos ter mais a parte de empregabilidade. As nossas empresas, elas estão indo embora. Precisamos retomar tudo isso aqui para nossa Santo André. Amo de paixão, gosto de trabalhar aqui, gosto de fazer políticas públicas aqui na nossa cidade, mas eu creio que precisamos ainda avançar. Tem muita coisa parada que precisa começar a andar de uma forma mais rápida e que os nossos vereadores não sejam tão omissos, né, a toda uma situação de que a prefeitura apresenta. Precisamos sim fiscalizar, precisamos sim estar atentos a todas as mudanças, a todos os projetos que a cidade vem oferecendo e ver se isso realmente está de acordo com o que a população precisa, aquilo que a população almeja. Legal. Stefânia, pode não parecer, mas a gente está se aproximando do final da nossa gravação. Obrigada. E eu gostaria que você aproveitasse esse tempo para dizer um pouco para nossos internautas, nossa sociedade de uma maneira geral, qual é a mensagem da Stefânia, principalmente considerando que estamos no mês da mulher, março. Deixe uma mensagem assim, o que você vislumbra daqui para frente, para onde a gente está indo, o que as pessoas precisam se atentar, enfim, qual é a mensagem da Stefânia Possari para os nossos internautas? Bom, a mensagem é a seguinte: eu costumo usar ela muito na minha vida política, pessoal, enfim. Lugar de mulher é onde ela quiser estar. Mulher, você pode e deve lutar pelos seus direitos, você pode estar em qualquer profissão, em qualquer local, em qualquer situação. E para vocês homens, que as deixem onde ela quiser, mas de uma forma tranquila, a respeite-a, não permita que as suas mulheres sejam violadas. Mulheres, a qualquer problema, fale, não se cale, não aceite o que a sociedade tem proposto para nós de uma forma rasteira. Não permita que a sociedade nos cale. Então, eu quero de verdade que a palavra sororidade faça valer a pena entre nós mulheres, que nós podemos ter mais empatia entre nós. Eu acredito que só mulher entende uma outra mulher, as necessidades de uma outra mulher. A partir do momento que nós começarmos a abrir os olhos, despertar para esse outro lado de que mulher não é rival de uma outra mulher, tudo pode melhorar. Eu tenho certeza disso. E eu, Stefânia Possari, eu vou estar sempre aqui disposta a atendê-las, disposta a conversar, a mediar conflitos, a falar de outros assuntos, até mesmo uma troca de receita de bolo. Então, mulher precisa sempre estar ao lado de uma outra mulher. Uma mulher não solta a mão de outra. É isso que eu tenho para estar passando para todos vocês. Bacana, Stefânia. Olha, eu quero te dizer que eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui ao nosso programa e que nossas câmeras e nossos microfones estão à sua disposição
para quando você quiser voltar, quando tiver algum movimento acontecendo lá na tua região, na tua atuação lá com os moradores do Centro-Ville, quando você tiver alguma novidade, enfim, estaremos aqui para recebê-la de braços abertos. Eu fico muito feliz com a tua participação e eu tenho certeza que os nossos internautas e as nossas internautas também gostaram da tua participação. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gê. Obrigada mesmo pela oportunidade, viu? E o Hora da Prosa vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá. E esta foi a nossa conversa com Stefânia Possari. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito. Muito obrigado pela sua audiência.